acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobral, portaldenotícias.com, seu site de informações. A equipe Sobral Portal de Notícias acompanha um fato triste e lamentável que aconteceu em Aracatiaçu, Sobral. O cidadão foi brutalmente espancado, segundo as informações, se possamos chamar de torcedor do time do Em Casa. Fala aqui com ele, lógico que ele está apreensivo, ainda está bastante nervoso. E a gente vai tentar falar aqui, inclusive sem mostrar o rosto. Como é o teu nome, amigo? Marcos Paulo. Marcos, você mora onde? Aracatiaçu. Marcos, como foi? Marcos, você lembra como foi? Lembro. Eu saí da casa da minha sogra e fui para visitar um colega meu. Mas aí eu cheguei, o colega estava dentro de casa, eu bati na porta e ele demorou a vir abrir. Quando de repente eu vejo as pessoas correndo, né, uniformizado, caracterizado, com a blusa do Icasa e um outro com a blusa do Ceará. E aí já foram exigindo, eram entre 12 a 16 pessoas, foram exigindo a minha blusa, que eu estava com a blusa do Fortaleza, e eu pedi ele que tivesse calma que eu tava e que eu ia tirar a blusa e ia dar para eles. Aí de repente quando eu tô tirando a blusa, eles começaram a me agredir com soco, pontapé, chute na cabeça, no pescoço, nas costelas. E aí eu protejo a face para evitar, né, que atinja a minha face. Aí então alguém grita e eles saem correndo e eu ainda meio atordoado ainda, tento, né, me erguer e procurar a polícia. Foi onde eu fui, procurei a polícia, acionei a polícia foi até o local, parou o ônibus. Chegando lá, pediram para mim entrar dentro do ônibus para identificar os agressores. Como eu não tive como ver, né, estava protegendo a face, não tinha como eu indicar quem realmente seriam os agressores. Aí eu identifiquei que um possível agressor. E então falei pro policial, ele pegou esse jovem, né, ele levantou e o rapaz foi e falou assim para mim: olha para mim, cara, olha para mim, eu nem desci do ônibus, cara, eu sou inocente. Aí eu fui pedir o policial então para que não fizesse nada com esse, né? E já fui descendo do ônibus esperando que a polícia tomasse as medidas cabíveis, porque quem sou eu para dizer o que a polícia tem que fazer? Aí foi, em seguida eles já foram liberados, o ônibus, e foram embora e eu tive que ser conduzido para a unidade de saúde. Quantos lhe espancaram? Era o que fecharam foi 12 a 16 pessoas, não dava para contar porque foi muito rápido, eles chegaram correndo. Não deu pra ver quantos eram realmente, não, mas eram cerca de 12 a 16. Eles falaram o que na hora do espancamento? Eles falavam que quem mandavam aqui era eles. Exigindo a blusa, que repetiram isso várias vezes. Quem mandava aqui era eles. Eles levaram a blusa? Levaram minha blusa. Do Fortaleza? Isso, do Fortaleza. Não deu pra você correr, Marcos? Eu tentei correr, tentei esboçar uma reação para correr, mas não dava mais tempo. Quando eu vi já estava muito próximo já, e eram muitos, e eu fiquei com medo de se eu correr, se eles possivelmente tivessem armado, atirado. Então eu temi, meio que travei no momento. Era um ônibus? Isso, era um ônibus. Um ônibus que parou na frente, eu não vi esse ônibus, né? Ele parou na frente, na esquina, e eles vieram ao meu encontro. Quais foram os policiais que atenderam essa ocorrência? Dessa e da Costa. Ninguém foi preso? Não, ninguém foi preso, não. Ele liberou o ônibus? Liberaram o ônibus. Como é que está a sua situação hoje, mano? Estado de choque, né? Eu fico preocupado pela minha segurança. Minha esposa está grávida. Eu fico muito preocupado com a reação dela, minha família também. Todo mundo de boa índole, ninguém, né, nunca se envolveu com confusão. Então a gente teme o pior e está aqui clamando por justiça. Você está com medo, né? Muito medo. Você espera que dê o quê em toda essa história, Marcos? Espero que esses fatos não venham, né, a ocorrer mais com ninguém, que ninguém possa ser agredido injustamente, sem ter feito nada. Pelo simples fato de vestir uma blusa, né, não quer dizer que a pessoa pode ser, né, agredido. Acho que justiça, mas que não venha a acontecer outros casos. Olha, inclusive aqui, ó, vermelho, bastante vermelho, toda essa região aqui, ó. Então você já fez exame de corpo de delito? Já procurei na unidade para fazer o corpo de delito, né? Um médico legista viu e falou que teria que só certificar se fosse com um laudo médico. Só que o exame só sai na quinta-feira só, e a gente está dependendo disso. Falar mais alguma coisa, mano?
Não, só isso. Deixa eu falar aqui com essa senhora que viu tudo. Vem cá, chega mais perto aqui. Como é o seu nome? Ana. Ana, você é sua amiga dele? Isso, amiga, vizinha. Você estava na rua, você estava onde quando você viu? Quando eu vi, já foi o ônibus subindo e aquela multidão tomando conta do ônibus. Até então não sabia que tinha sido com ele. Quando eu cheguei próximo ao ônibus, que eu perguntei o que tinha acontecido, aí disseram que tinham batido no Marcos. Aí a revolta, GG, é porque não foi feito nada, tiveram a oportunidade de fazer justiça, não foi feita na hora do ocorrido. O policial alegou que ele não tinha lesão. E assim, é muito complicado. Complicado porque a burocracia hoje é muito grande. Hoje já vai fazer 24 horas do ocorrido e nós não conseguimos ainda fazer o corpo de delito. Então, hoje faz 48 horas que aconteceu isso e a gente não conseguiu fazer o corpo de delito ainda. Quando ele subiu no ônibus com a polícia para tentar identificar quem teria o agredido, estavam todos enrolados, enrolaram a cabeça. Então, quem sou eu para dialogar com a polícia, para discutir com a polícia o que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer? Porque na minha opinião, o correto teria sido eles terem apreendido o ônibus, pedido reforço, conduzido para a delegacia civil, porque a blusa dele estava no interior do ônibus. Alguém estava com essa blusa. Então, por que não fizeram isso? Por quê? Vocês foram falar com o comandante. Como é que foi a conversa? Você foi, não? Como é que foi a conversa de vocês com o coronel Gilvandro? Ele nos atendeu muito bem, foi muito atencioso. Ele já conseguiu identificar, através de um subtenente, lá em Juazeiro do Norte, já conseguiu identificar 2 pessoas que são os responsáveis pela torcida. Já conseguiu identificar 2 pessoas. Então, a gente está aguardando pegar esses nomes com endereço para iniciar o processo. A respeito da ação dos seus policiais de Aracatiaçu, ele disse o quê? GG, eu estava muito nervosa na hora, eu estava muito alterada. Eu falei, Bessa, pelo amor de Deus, vai liberar o ônibus? Ele falou assim, fale baixo. Você está pensando que você está falando com quem? Fale baixo. E falou assim, sim, eu vou liberar o ônibus, o pessoal são lá de Juazeiro do Norte, é de longe, amanhã todo mundo trabalha. Então quer dizer, GG, que o Marcos Paulo não ia trabalhar na segunda-feira? O Marcos Paulo, ele é professor, ensina de manhã, ensina à tarde, ensina à noite na escola do estado. Então, em momento algum, ele deu assistência para a gente, não deu assistência para a vítima. E logo em seguida, quando o Marcos Paulo foi levado à unidade de saúde, nós fomos para a delegacia. Quando nós chegamos na delegacia, o sargento Bessa estava no orelhão, já ligando para o CIOPS, comunicando o fato ocorrido, e o da Costa estava em pé. A sogra da vítima se dirigiu ao sargento e falou, por que vocês não prenderam o ônibus? Minha senhora, ninguém pode prender ônibus, não. Sim, a autoridade daqui é vocês. Se vocês não podem prender o ônibus, quem é que pode? Eu é que não posso. Minha senhora, desceu os pulos, se vire, procure seus direitos. Então, hoje eu estou aqui no Sobral Portal de Notícias procurando os nossos direitos. Os nossos direitos, porque o fato do Marcos Paulo estar vestindo uma blusa do Fortaleza não justifica a torcida do Icasa ter feito isso com ele, não. Ele não é um vagabundo, ele não é um marginal, ele é um pai de família, trabalhador, faz faculdade, é professor na escola do estado, na escola do município, de boa índole. Então, minha gente, vamos fazer justiça. Olha, aconteceu lá na Bolívia, na Venezuela, o que aconteceu com os jogadores, com os torcedores do Corinthians. Nunca passava pela nossa cabeça que poderia acontecer aqui em Sobral, no distrito de Sobral muito pequeno, Aracatiaçu. Infelizmente, aconteceu. Não vamos deixar que isso fique impune. O coronel Gilvandro disse o quê? Vocês questionaram, o coronel não prenderam o ônibus, por que a polícia não prendeu? E o coronel respondeu o quê, a família? O coronel falou que vai abrir uma sindicância, né, para investigar, porque o que os policiais deveriam ter feito era ter apreendido o ônibus, conduzido para a delegacia de polícia civil, e a polícia civil tomava as medidas cabíveis. Mas o que tivesse ao alcance dele para nos ajudar, ele falou que está à disposição.
Seu nome? Meu nome é Ana. Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações.